quero convidar ele que será o nosso moderador, senhor Luiz Madi, que é diretor de Assuntos Institucionais do Itaú. Vem para cá, senhor Luiz, vem para cá, recebe as nossas palmas. E pode ficar aí à vontade. E com ele, nesse primeiro momento, nós teremos Alessandra Luglio, diretora de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Vem para cá. E a Raquel Casselli, diretora de Engajamento Corporativo do GFI. Vem para cá, Raquel. E, na sequência, o senhor Luiz irá introduzir os demais painelistas aqui. Então, com a palavra, senhor Luiz Madi. Obrigado, Lu. Obrigado. É um prazer estar aqui na Naturaltech. E eu gostaria de agradecer a participação de dois parceiros bastante interessantes. Um que nós temos trabalhado bastante, que é o GFI, tá? E outro que a gente gostaria de trabalhar mais, que é a SVB. Tá? Então, com o GFI, nós temos feito várias atividades, inclusive uma delas aqui. Eu gostaria, em nome do Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, que completa esse ano, de dia 30 de agosto, 60 anos, vocês serão convidados, tá? E eu gostaria de parabenizar a Naturaltech, na verdade a Francal, em nome de duas pessoas, uma que eu conheço há 25, 30 anos, que é o Fernando Merida, tá? Que foi através deles que nós chegamos aqui. E outro que acabou de estar aqui, está aqui com a gente ainda, que é a Diana Toni, tá? Que nos ajudou a organizar esse painel aqui. Então, em nome do Itaú, a gente agradece tá, essa oportunidade numa feira que nós temos acompanhado lá atrás, 2016, 17, lá atrás, como eu falo, lá na Bienal, né? Depois, em 2019, a primeira aqui no AMB, você entende? E aí ficamos 20 e 21 parados, e 22, na realidade, uma bela surpresa, não tanto quanto a melhor surpresa como a de hoje, onde vendo no primeiro dia uma belíssima feira em melhorias consideradas, entende? De estande, qualidade, produtos e a área que eu sempre trabalhei na vida é embalagem. É interessante ver a melhoria da qualidade de embalagem. Então, eu passo agora a palavra para a Raquel e depois, encerrando, acho que a atividade maior sua aqui, tá? Com você também, Alessandra. Obrigada, Madi. Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer para a gente estar aqui. Quem não conhece, o GFI é uma organização sem fins lucrativos que atua para promover o setor de proteínas alternativas. Hoje a gente vai falar mais sobre uma dessas tecnologias, que é o plant-based, é o feito de planta. E a gente também olha para fermentação, para carne cultivada. E aí, eu acho que tem algumas... a Camila vai falar bastante sobre isso, a Cris, a Alê. E eu queria trazer já nessa abertura para vocês, né, uma provocação, que é o que a gente vem falando sobre o mercado de proteínas alternativas, que é, por que não pensar que a gente pode ter mais diversidade no prato das pessoas, né? Quando a gente olha para alguns dos grandes números que a gente tem hoje no setor, né, e o setor de alimentos em geral, ele é um dos setores que mais impacta, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa. 34% das emissões vêm do setor de alimentos, metade delas da criação de animais. A gente tem números muito significativos de uso de água, de uso de terra. Então, hoje, por que a gente não pode pensar em diversificar isso e em trazer o plant-based para a mesa das pessoas? E aí a Camis vai falar bastante sobre isso, né? O drive desse consumidor, qual é? Então, tem tudo a ver com a feira, a saudabilidade é um drive muito importante. E tem um drive também que a gente vai mostrar na pesquisa, que é a questão do meio ambiente, que começa a ficar cada vez mais forte e começa a aparecer, inclusive, nos dados de consumidor. E aí,
se o consumidor é o nosso chefe, né, eu costumo falar que o planeta é o CEO. No fim do dia, ele vai decidir se a gente vai ficar aqui ou não. Então, se a gente pode produzir a comida que as pessoas amam, que é isso que a gente quer fazer com essas tecnologias, de um jeito diferente, com impactos diferentes, com questões de saudabilidade, de nutrição diferentes, por que não olhar para essas oportunidades? E aí, claro, a indústria de alimentos, a indústria de ingredientes, essa é uma oportunidade para o setor como um todo. Hoje, aqui na feira, a gente vê tanto empresas que são 100% plant-based, quanto empresas do setor tradicional, da proteína animal, por exemplo, entendendo o mercado de plant-based e de proteínas alternativas como uma oportunidade. Como a gente fala muito que é o mercado do e não do ou. Não é um em detrimento do outro, é um e o outro para a gente conseguir entregar as melhores soluções que a gente precisa para o consumidor e para o planeta. Então, para a gente é uma alegria estar aqui com vocês, trazendo essas informações, esses dados. No final, a gente vai poder conversar um pouco mais. E agora eu passo para a Lê. Obrigada. Bom, também é um grande prazer estar aqui. Também sou uma frequentadora dessa feira desde a primeira feira, desde a primeira Naturaltech Biofec, que tinha muito incenso, muita vela aromática, não sei quem é dessa época, né? Quando tinham várias banquinhas com velas incenso, isso era o natural que a gente tinha, né? E trazendo, né, para o dia de hoje, olha aí fora o que a gente tem, né? E sobre o questionamento inicial, né? Será que o futuro é plant-based, né? Bom, se a gente depender daquilo que a gente está vendo aqui, que é inovação na maior feira de alimentos do Brasil, que representa, sim, o que eu vejo no mercado externo, né? O mercado que ele é o que ele é a resposta aos anseios do consumidor. A gente vê que se ele não é 100% plant-based, ele está quase lá, né? Porque se você olhar essa feira, você andar aqui hoje, você vê praticamente todos os estandes ou 100% vegetais, ou priorizando, ou colocando todos os holofotes para seus lançamentos 100% vegetais. Eu sou Alessandra Lúlio, sou nutricionista, trabalho como voluntária da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu coordeno o Departamento de Saúde e Nutrição. A Sociedade Vegetariana Brasileira, ela é uma ONG também, sem fins lucrativos. Nosso grande objetivo é propagar a alimentação vegetariana no Brasil. Propagamos a alimentação vegetariana estrita, ou seja, a alimentação vegana, aquela sem nada de origem animal. A gente tem diversos projetos, né, que acontecem concomitantemente. Acredito que grande parte de vocês conheçam a campanha Segunda Sem Carne, que é uma campanha que está presente em mais de 40 países do mundo, tem como garoto propaganda Paul McCartney, e aqui no Brasil, a Segunda Sem Carne é a maior campanha do mundo. A gente está em todas as escolas da Prefeitura da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, e diversas outras prefeituras, diversas outras entidades de assistencialismo, hospitais, praticando pelo menos um dia por semana com alimentação à base de vegetais. Além disso, a gente tem um outro programa que é muito, né, eu também sou parceira do DIAFAI, já participei de vários estudos ajudando a promoção. A gente tem o PROVE, que é o Programa de Incentivo ao Consumo de Proteínas Vegetais, em que a gente trabalha muito com culinária, também levando aulas, inclusive o stand da SVB está aqui do lado, tem vários guias, tudo gratuito, para que quem quiser conhecer um pouquinho mais e ter receitas e conhecer sobre guias de saúde, a gente promove tudo isso. Bom, eu acho que no painel aqui hoje a gente vai trazer algo que é bastante efervescente quando a gente fala de mercado plant-based, de hábitos plant-based, que é o consumo das proteínas alternativas, né? Por que proteínas alternativas? Para mim, o feijão é uma proteína alternativa, o grão de bico, o feijão branco, a lentilha, a ervilha, né? Ótimo. Só que a gente sabe, na prática, que, do ponto de vista nutricional, a gente não precisaria nada além do que a comida básica de todos os dias para a gente bater nossas metas de nutrientes, fazer pratos balanceados, nutritivos, saudáveis, que previnem doenças, como isso já está largamente comprovado pela ciência. Porém, a gente tem outras questões. A gente tem a questão da tradicionalidade, do hábito, do paladar, dos momentos de consumo, que são momentos, muitas vezes, correlacionados à nossa diversão, ao nosso prazer, à nossa família. E, nesses momentos, muitas vezes, a gente vê as pessoas flertarem com as questões relacionadas à dieta vegetariana, como, por exemplo, a compaixão animal, a emergente
e emergencial questão ambiental que vivemos, e tanta gente precisando melhorar hábitos de saúde, né? E isso leva as pessoas a entenderem a alimentação à base de vegetais como uma grande ferramenta de mudança. Porém, elas engatilham, elas travam em alguns momentos, principalmente sociais, as questões de paladar, que não adianta a gente passar pano, isso é real, isso é real. Né? Eu sou vegana há muitos anos e trabalho com veganismo há muitos anos, e é que a gente fala, não, eu também concordo, eu também acho, também queria, mas, tem sempre o mas. O mas, ele é a pizza, que tem o queijo que está derretendo, o mas é o macarrão à bolonhesa que a avó que faz, o bolo da casa da tia, que tem que ele ama de paixão, porque é da receita da trisavó, que tem ovo e leite, enfim, a gente sabe que isso é real. Aí vem a ideia da proteína alternativa, que é o quê? A gente trazer alternativas que vão confortar esse paladar, que vão colocar essas pessoas para consumir esses alimentos que são vegetais em condições que são condições prazerosas, que remetem às questões do dia a dia da vida delas. Ou seja, é incluir mais momentos de consumo, fazendo com que a alimentação à base de vegetais, com todos os seus benefícios, pensando em condições planetárias, que a luta pela Mãe Terra, como diz Sônia Guajajara, é a mãe de todas as lutas. Não adianta a gente querer falar de saúde em um planeta adoecendo. Não adianta a gente querer falar de questões sociais, de questões... se as pessoas hoje, né, a gente sabe que as ameaças da crise climática vão fazer mais pessoas, né, não terem acesso à comida e passarem fome. Então, quando a gente fala por questões ambientais, reduzir o consumo de proteínas animais, gente, é a atitude individual que cada um pode fazer de maior efetividade. Você pode comprar um carro elétrico, você pode fechar a torneira para você tomar banho, mas é no seu prato que essa mudança vai acontecer. E essa mudança, como disse Guterres, né, o secretário-geral da ONU, na divulgação do último relatório do IPCC, ela tem que acontecer todos os dias, por todas as pessoas, em todos os momentos. A questão climática é séria. E as proteínas alternativas, elas são uma grande ferramenta para a gente poder compor essa Agenda 2030 e a gente reduzir emissões. Não tem por onde ir. Tá? Então, a alimentação vegetariana, ela entra como ferramenta e ela deve ser discutida em todos os momentos. Quando a gente fala de questões de sustentabilidade, a gente vai discutir energia verde, a gente vai discutir outras questões. Mas a questão da proteína animal precisa ser discutida, e quando a gente vem para o nosso mundo aqui de proteínas alternativas, a gente vai ter diversas ferramentas. E para concluir, né, trazendo aí a minha questão como nutricionista, né, que trabalho né, na parte de saúde, a gente tem diversos questionamentos com relação à composição dos alimentos que são a base das proteínas alternativas. Tá, trabalho nesse mercado desde o início, desde a primeira proposta de proteína de carne vegetal no Brasil, de leite vegetal. Eu estou nessa história, trabalho na indústria de alimentos, hoje em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, eu falo que embrionariamente eu participei da grande parte dos projetos que hoje estão no mercado. E a gente sabe que existe hoje, trabalhando em P&D, acredito que alguém mais aqui também possa trabalhar, existe um horizonte azul para a gente trabalhar em melhoria desses produtos. A gente começou lá atrás e hoje, com todo o desenvolvimento que existe, que está acontecendo e muito veloz, do quê? Da indústria de ingredientes, principalmente, e as possibilidades de inovação, tecnologia, a gente pode melhorar e muito a qualidade desses produtos e customizá-los para que eles sejam produtos que realmente entreguem maior nível de nutrientes e maior saudabilidade. Então, a gente está evoluindo nesse sentido e eu acredito que o que vai ser mostrado aqui hoje já vai mostrar o quanto a gente pode ser muito otimista nesse olhar das proteínas alternativas como ferramentas de transformação que o mundo tanto precisa. E é isso. Muito obrigado. E antes de finalizar essa sessão, eu gostaria de falar um pouco mais do Itaú. Itaú é um instituto que nasceu 60 anos atrás, que eu já falei que completa agora, da Secretaria da Agricultura do governo, onde que tem na sua missão pesquisa, desenvolvimento, inovação em benefício do consumidor e em benefício da sociedade. Então, isso é muito importante. Hoje, nós estamos olhando todo esse desenvolvimento que nós estamos falando, inclusive de plant-based, tá? Em benefício do consumidor.
Tá? E eu olho, nós trabalhamos em todas as áreas. Aqui eu complemento, nós trabalhamos na área animal, vegetal, temos um grupo chamado ProVeg, um grupo ProVeg que nós pegamos os pesquisadores especializados em diferentes áreas, né, e colocamos no ProVeg. Tá? É um grupo de proteína vegetal, basicamente. E vamos lançar agora, no dia 23 de agosto, uma semana antes do aniversário do Itaú, nós vamos lançar um Brasil Food Safety Trends 2030, tá? Na mesma linha do Brasil Food Trends 2020, que nós lançamos em 2010. Tá? Então, olhando para frente, uma coisa que poucos falam, tá? Nós viemos acostumados com o processamento de engenharia e tecnologia de alimentos de origem animal ou de fruta, e agora entramos na vegetal, cujo cuidado em termos de segurança são outros, mas são os mesmos, na realidade, entre aspas, que nós temos que ter na animal e temos que ter na vegetal. É importante o consumidor ter, na realidade, a segurança do alimento vegetal que nós temos aqui numa maravilhosa exposição. Então, em nome do GFI e tal, da Sociedade Vegetariana Brasileira, tá? Nós agradecemos essa abertura totalmente informal, que eu acho que é a cara da feira, você entende? A gente fica muito à vontade de ver uma feira assim, dinâmica, você entende? Onde você come produto, bebe produto, você compra produto, você troca informações, isso é muito bom. Tá? Obrigado pela presença e nós vamos continuar aqui com as apresentações agora. Encerramos essa sessão. Na continuidade, nós vamos fazer a primeira apresentação. Aliás, na realidade, são três trabalhos que eu recomendo a vocês depois irem no site do GFI, no site do Itaú. Tá? O primeiro deles, tá, é uma pesquisa extremamente interessante, o consumidor brasileiro e o mercado de alimentos plant-based. A Camila Lupet, do GFI, vai fazer essa apresentação. Então, eu vou explicar um pouco mais como nós vamos fazer as colocações, as apresentações. Eu vou chamar as três apresentações individualmente, tá? Terminando, a Camila desce para a plateia novamente, e no final, nós chamamos os três para cá, e nós vamos fazer uma discussão através, um bate-papo aqui, na realidade, através de perguntas preferencialmente vindo de vocês. Tá, okay? Então, nós vamos ter auxiliar aqui da feira, que vai nos ajudar a fazer essa apresentação. Camila, a palavra é sua. Bom, obrigada pela apresentação, obrigada pela presença de vocês, por prestigiar aqui a nossa apresentação do estudo. Então, a gente vai apresentar aqui uma parcela só dessa pesquisa que o GFI fez no ano passado. Tem muito mais no site, no relatório completo. Então, a gente veio dar um gostinho aqui para vocês. Espera aí que tem um problema aqui que não está passando. Agora foi. Essa pesquisa teve o apoio de 11 empresas, ela foi toda coordenada pelo GFI, foi executada pela Toluna, e várias empresas do setor patrocinaram essa pesquisa para que ela acontecesse. É uma pesquisa abrangente, então foi feita em todo o território nacional, a gente entrevistou consumidores de 18 anos e mais, da classe ABC, em todas as regiões. Uma amostra bem robusta aí de 2.500 entrevistas, que permitiu a gente fazer análises bem detalhadas dos resultados. Aqui a gente começa pelo consumo de alternativas vegetais, e já são boas notícias para o setor. A gente tem que 65% dos consumidores já utilizam alternativas vegetais em substituição aos produtos de origem animal, pelo menos uma vez por semana. E é um dado que evoluiu desde 2020 também, com de uma outra pesquisa nova nossa, onde a gente já tinha essa pergunta. Então, a gente vê que esse movimento foi justamente nas pontas, né? A gente diminuiu ali os consumidores que falaram que nunca faziam essa substituição ou faziam raramente, e teve esse crescimento lá na ponta, que hoje em dia 42% já fazem essa substituição
por alternativas vegetais 3 vezes por semana ou mais. Aqui a gente está falando de alternativas vegetais em geral, podem ser grãos, enfim, leguminosas, não necessariamente os análogos, mas podem ser também. Aqui a gente perguntou para os consumidores como eles definem a própria dieta, né? A gente tem ouvido falar muito dos flexitarianos, que são essas pessoas que têm reduzido ativamente o seu consumo de carne, mas a gente queria entender se os próprios consumidores têm essa percepção da própria dieta, né? Então, a gente deu algumas opções de como eles definiam a sua própria dieta, de onde 28% se definiram como flexitarianos, né? Disseram que eu procuro reduzir ativamente o meu consumo de produtos de origem animal. 61% se declararam onívoros, 7% pescetarianos, 3% vegetarianos e 1% vegano. Quem mais citou a opção flexitariana foram mais as mulheres, mais frequentemente na classe A, pessoas acima de 35 anos e que moram com filhos acima de 12 anos. A gente entendeu que é importante destacar que, além da gente ter visto esse movimento, né, de mudanças na alimentação e na dieta, a gente percebe essa autopercepção do consumidor de se entender como uma pessoa que está buscando essa mudança de hábito. Não está acontecendo inconscientemente, está tendo essa autopercepção da mudança na alimentação. Aqui a gente perguntou se eles reduziram o consumo de carne nos 12 meses anteriores à pesquisa. Em 2020, 50% disseram que sim. Em 2022, já foram 67%. Então, é um crescimento muito expressivo aí, de 17 pontos percentuais em 2 anos, de pessoas que falaram sim, de fato, eu reduzi o meu consumo de carne. São várias formas de acontecer essa diminuição. A gente vê que o principal crescimento foi nessa diminuição em cada uma das refeições, não necessariamente num dia específico ou em refeições específicas, mas essa procura em cada refeição de diminuir a proporção do seu consumo de carne. E aí, por que reduziu, né? Se reduziu, a gente quer saber o porquê. Como primeiro motivo isolado, a gente tem um aumento de preço. Isso já era um dado esperado, pensando no momento que o Brasil tem passado de aumento da inflação da carne principalmente. A gente, todo mundo viu cenas aí como a fila dos ossos. Então, naturalmente, isso apareceu na pesquisa, que o preço impactou. Porém, a saúde é um motivo muito importante, né? E para amortecer um pouco esse peso da questão da inflação, a gente isolou os motivos de vontade própria, né? Então, a gente tem que 52% reduziu por vontade própria, isolando fatores externos que são aumento de preço ou, por exemplo, questões de alergia, que não dependem da pessoa. Então, a gente vê que, apesar de ter essa influência sazonal da questão inflacionária e do aumento do preço da carne, existe um movimento forte, sim, de redução por vontade própria. E para o futuro, né? O que as pessoas querem? Tá bom, teve aumento de preço, você reduziu recentemente, e nos próximos 12 meses, né? A gente tem que 56% pretendiam manter o consumo atual que tinham de carne no momento da pesquisa, nos 12 meses seguintes. 37% pretendiam reduzir e só 7% pretendiam aumentar. A gente tinha uma dúvida, será que as pessoas que têm reduzido, seja por saúde, seja por preço, estão desesperadas para voltar a aumentar o seu consumo de carne? E os dados não mostram isso. Mais da metade quer manter esse consumo atual e uma parcela, né, interessante, aí, mais de um terço, ainda quer continuar reduzindo. Então, isso nos leva a acreditar que não é um movimento passageiro, não foi um movimento pontual do que aconteceu, motivado simplesmente pela economia, mas é uma jornada que o consumidor brasileiro está entrando. Novamente, quem quer mais reduzir, principalmente as mulheres, na região norte esse movimento é mais forte, consumidores de classe A e pessoas com filhos aí maiores de 12 anos. E os motivos para a redução futura do consumo de carne, aí sim a saúde ganha como motivo isolado, e o aumento do preço vem em segundo lugar, seguido por preocupação com os animais, preocupação ambiental. De novo, reforçando, né, a saúde ela vem como esse principal motivador que dá essa perenidade nesse tipo de comportamento. Então, o preço pode ter um impacto num determinado momento,
mas a saúde leva as pessoas a terem esse comportamento e levarem ele ao longo do tempo, principalmente nessa perspectiva futura de redução do consumo da carne. Aqui a gente traz de novo a frequência de consumo de alternativas vegetais. Então, essa barrinha verde é aquele dado que eu já apresentei no começo. Então, quem usa alternativas vegetais em substituição ao produto animal e a frequência que faz isso. E na barrinha amarela é quem faz essa substituição por produtos análogos, né? Aqueles que tentam imitar a experiência dos produtos de origem animal. Então, né, em sabor, em textura e aparência. E o que a gente vê aí? Né? Essa diferença entre a barrinha amarela e a barrinha verde é esse mercado ou esse espaço que os produtos análogos têm para preencher. Então, se 42% já substitui por vegetais pelo menos 3 vezes por semana, 11% só fazem isso por alternativas análogas. Então, essa diferença é um consumidor que já está nessa jornada, que já procura essa substituição, mas que ainda não adotaram, não deu esse match com os produtos análogos. Ali à direita tem os perfis mais afeitos aos análogos, né? Então, os que consomem com mais frequência ainda é mais a classe A, as pessoas de 25 a 34 anos. Aqui a gente entrou no detalhe das subcategorias. A gente não vai falar de todas aqui por questão de tempo, mas lá no nosso relatório completo tem mais. A gente perguntou para cada uma das categorias de análogos qual que foi a experiência desses consumidores. Então, se ela já provou e continua consumindo, já provou, mas não voltou, nunca provou, mas gostaria, nunca provou e nem tem interesse, ou sequer ouviu falar. O quadro geral disso tudo. Entre quem não provou, é interessante notar que o interesse é sempre muito maior do que a falta de interesse pelos produtos. Então, por exemplo, no leite vegetal, 31% nunca provou, mas gostaria, 14% já não tem interesse. E 28% provou e quer continuar consumindo. Então, é um panorama, mesmo de quem nunca experimentou, muito positivo, né? Quem ainda não experimentou, ou porque não teve contato, ou porque não teve chance de comprar, enfim, independentemente do motivo, são categorias que despertam interesse por parte dos consumidores. E não dá para ignorar essa faixa de 10%, 12%, 14% que sequer ouviram falar desses tipos de produtos, né? Então, ainda é um mercado a ser conhecido. Aqui é a mesma coisa, mas já falando de produtos carnes, né? Então, hambúrguer vegetal, carne moída e almôndega vegetal são os mais consumidos, com alguma frequência. 28% consomem, por exemplo, hambúrguer vegetal regularmente. E, de novo, né, o interesse também é muito maior do que a falta de interesse pelos produtos carnes. Motivadores da primeira compra. Né? Se a gente ainda tem pessoas que não conhecem, não tiveram contato, enfim, a gente quis saber o que motiva essa primeira experiência com os análogos, né, as alternativas vegetais análogas aos produtos carnes. Então, a gente perguntou para quem já comprou o que motivou a primeira compra. Né? A curiosidade aparece ali como o motivo principal, isolado, 47% citou curiosidade, 33% buscou produtos mais saudáveis. A saúde, aí, de novo, trazendo o consumidor para essa categoria. Indicação de amigos, produtos sem origem animal, produtos mais sustentáveis, né? Também questões de sustentabilidade aproximando o consumidor dessa categoria. Outro dado interessante é relacionado às questões de propaganda e publicidade. Né? Nesse quadro que a gente destacou, oportunidades de ações no varejo, é que as questões de publicidade no ponto de venda, para o consumidor e pela lembrança que ele tem, foram muito mais impactantes do que as ações prévias, né, de influenciadores, de propaganda em rede social, enfim. Então, destaca novamente algo que o GFI tem sempre dito, né? É um tipo de produto que tem que estar na cara do consumidor, né? Se ele é um consumidor que procura de tudo, consome de tudo, mas ele tem que encontrar isso no mercado, porque para gerar essa curiosidade, para gerar esse interesse, para ele saber que essa categoria nova existe, isso tem que estar à mão dele no supermercado, né? Não pode estar isolado, enfim, num nicho, num lugar que ele não frequenta. Em que momentos os consumidores desejam mais ter alternativas vegetais? Continua na frente, né? Desde 2020, as refeições do dia a dia,
e os momentos de refeições rápidas e lanches rápidos com crescimento dessas duas opções. Depois vem os momentos de lazer com a família e ali, por último, datas comemorativas e pessoas que nem gostariam de ter opções vegetais em outros momentos. O que a gente pode entender daqui? Lembrando que esse consumidor é um consumidor flexitariano. Ele come carne, enfim, mas ele está procurando reduzir. É importante que esses produtos atendam questões diárias, questões cotidianas. Não precisa mexer no Natal, mexer na Páscoa dele. Nesses momentos, pensando no consumidor flexitariano, no consumidor onívoro, ele vai comer o produto de origem animal, né? Não é aí que eles estão buscando a alternativa vegetal. Lembrando que essa busca é principalmente motivada por saúde, precisa vir no dia a dia, precisa vir no almoço, no jantar, no café da manhã, no intervalo do trabalho. Isso precisa estar acessível nas coisas mais cotidianas. E por que não consumir, né? A gente vê que ainda tem um gap de consumidores que ainda não encontraram a categoria, então a gente perguntou as principais razões para eles não consumirem esses produtos. A gente perguntou os 3 principais, né? Então eles poderiam citar 3 motivos. A barrinha amarela é o motivo dado em primeiro lugar. Então a gente vê que o preço muito alto é uma barreira inicial, dificuldade de encontrar, e em terceiro lugar o sabor que não agrada. A gente sabe que sabor é muito importante para conquistar. Se o produto for ruim, ele não vai voltar a consumir, ele não vai fazer esse sacrifício em nome de seja lá que valor que levou ele para isso, né? Comer faz parte de prazer, faz parte de convivência, de hábitos. Não dá para a gente exigir esse sacrifício do consumidor. Mas se o preço for muito alto, for muito fora da realidade, ele não vai sequer ter a primeira experiência, né? Então, essa primeira barreira a ser vencida é do preço. Conveniência, né, que é esse outro pilar do consumo, tem que estar fácil de encontrar, tem que estar nos lugares que ele já comprou outros alimentos, tem que estar perto da gôndola à vista dele. Um dado importante é que 32%, né, apontam, em primeiro lugar, alguma característica do produto. Então, quando a gente isola questões como sabor, textura, cheiro que não agrada, a gente vê que isso responde a 32% das respostas dadas em primeiro lugar, né? De novo, tem que ser muito gostoso, senão ele não volta a comprar. E para 25% responderam que nada impede de consumir alternativas vegetais. Talvez só falte aí esse empurrãozinho, essa primeira experiência. Já encaminhando para o final, a gente fez algumas perguntas atitudinais para entender essa percepção que os consumidores têm em relação a novas tecnologias, a carnes vegetais como um todo. Então, a gente vê que 77% acreditam que novas tecnologias podem resolver problemas ambientais, 75% estão abertos a experimentar alimentos feitos com novas tecnologias, e 68% acreditam que carnes vegetais podem fazer parte da sua alimentação no futuro. Isso aqui traz para a gente que existe um ambiente de opinião muito favorável à categoria plant-based. A tecnologia não é uma barreira, usar novas tecnologias em alimentação não é necessariamente uma barreira. Isso é uma dúvida que chega para a gente muitas vezes. Poxa, será que se eu falar que meu alimento tecnológico, eu não vou estar afastando o meu consumidor? E o que a gente vê aqui é que não, que existe essa abertura de entender a tecnologia tanto como aliada para resolver problemas ambientais, como para fazer parte dos alimentos, e as pessoas estão abertas a experimentar isso. E aqui um dado bem interessante, essa altíssima valorização de alimentos feitos com ingredientes nativos do Brasil, e a gente deu alguns exemplos, né, no questionário, sei lá, óleos de castanhas, fibras de frutas, enfim. E 87% valoriza muito, né? Então, pensando em tecnologias, em desenvolvimento de alimentos, o uso de ingredientes nativos do Brasil pode agregar muito valor a esse tipo de produto. Seja na percepção de saudabilidade, seja na busca por clean label, enfim, seja nessa valorização do ingrediente nacional, né? Eu estou fazendo um produto tecnológico, eu estou trazendo inovação, mas nem por isso eu estou prejudicando a economia do país ou eu estou perdendo a identidade do meu alimento do país. A gente trouxe até aqui o logo ali em cima de um projeto Biomas, que é um projeto do GFI que financia a pesquisa científica para desenvolvimento de utilização de produtos nativos do Brasil na indústria de alimentos. Aqui um capítulo sobre ultraprocessados, que a gente sabe que a gente também recebe questionamentos e as pessoas falam sobre isso.
Mas será que as alternativas vegetais são ultraprocessados? Então, a gente viu que 89% dos consumidores já ouviram falar sobre ultraprocessados, mas, né, a maioria relativa aí é de uma proporção que já ouviu sobre o assunto, mas nunca pesquisou muito. Só 11% diz que pesquisou muito. E um terço ali, já pesquisei, mas não muito a fundo. Então, é um assunto que já passou na frente da maioria dos consumidores. Percepção de saudabilidade. Em geral, para 43%, os alimentos ultraprocessados fazem mal para a saúde. Já para 39%, eles dão um benefício da dúvida. Isso pode depender do processo de fabricação ou dos ingredientes. 5% acham que fazem bem, 13% não sabem. Quando a gente liga essa percepção de relação entre alternativas vegetais e ultraprocessados, 24% não sabem dizer se uma alternativa vegetal análoga é ultraprocessada ou não, e 49% dão esse benefício da dúvida. Isso depende do processo de fabricação e dos ingredientes. Outra proporção ali fica dividida. Acham que é sempre ultraprocessado, 12% acham que são ultraprocessados, 15% acham que não. O que a gente tira daqui? Que o conceito de ultraprocessado não está colado na categoria de alternativas vegetais na cabeça do consumidor. A maior parte não sabe ou acha que isso depende. Então, é um ponto de atenção, né? Não é um problema ainda para a categoria, mas é um ponto de atenção das marcas estarem presentes e munirem os consumidores de informação, desenvolverem produtos que tragam ingredientes saudáveis, processos de fabricação mais saudáveis. E aqui, na hora da compra, como que ele considera a compra de alimentos ultraprocessados? 32% disse que não leva em consideração se um alimento é ultraprocessado ou não na hora da compra, independente do grau de informação que ele tem sobre o assunto, né? Então, apesar de essa percepção dividida se é saudável ou não, de fato, na hora da compra, um terço sequer leva isso em consideração. 52% vai olhar o rótulo ou a tabela nutricional, ou ambos, né? A gente tem aí que 22% lê o rótulo, escolhe pelos ingredientes, 15% escolhe pela tabela nutricional, e outros 15% escolhe com base nas duas coisas, tanto no rótulo como na tabela nutricional, e 16% dizem que não compra de jeito nenhum. Então, de novo, é um papel muito importante das marcas ajudarem esse consumidor a se informar, seja mostrando seus processos de fabricação, trazendo isso nas embalagens de uma forma que o consumidor entenda, porque a gente vê que é um consumidor que está tentando se equilibrar e um monte de informação que ele recebe, e que ali, na hora de decidir na gôndola, ele fica um pouco perdido e fica buscando alguma informação que ajude ele a decidir. Mais um. Esse é meu último slide. A gente empacotou aqui alguns achados para levar, mas pode consumir aqui também se quiser. Então, as alternativas vegetais já são uma realidade, já estão na mesa da maioria dos brasileiros. Preço e saúde são fatores relevantes que levam esses consumidores para a categoria, sendo que a saúde tem um apelo mais perene do que a questão do preço. De novo, os flexitarianos são o público principal dessa categoria, por isso os produtos não devem estar taxados com termos que reduzem a uma categoria de menor tamanho, como veganos, nem devem estar isolados em partes confinadas do supermercado. A gente destaca aqui o grupo de mulheres, né? Elas são mais flexitarianas do que os homens, elas são mais decisoras da alimentação, tanto na compra quanto na preparação. Elas são mais interessadas em novas tecnologias, elas são mais interessadas nas categorias do produto plant-based. Mas quando a gente vê o consumo de análogos, os homens ainda consomem mais que elas, né? Então, tem um gap aí. Elas têm todo o comportamento que leva os consumidores para os análogos, mas os análogos ainda não conquistaram completamente o coração das mulheres. Então, é uma dica aí para chegar nas mulheres. É imprescindível que os produtos tragam essas características de saudabilidade, porque isso mexe mais com a gente do que com os homens. E versões para receitas que as pessoas já conhecem, né? De novo, as pessoas querem para o dia a dia. Então, isso tem que estar presente no dia a dia. Tem que ser a mistura com que as pessoas já estão acostumadas, as formas de preparo com que as pessoas já estão acostumadas, com ingredientes que elas já estão acostumadas.
E, de novo, ingrediente, nutrição e informação, né? Então, desenvolver produtos de fato mais saudáveis, que tragam essa característica de nutrição, de saudabilidade e que isso seja informado, né, de forma clara e fácil para o consumidor. Muito obrigada. Aqui fica meu contato. Se vocês quiserem entrar em contato, qualquer dúvida, fiquem à vontade. E eu deixo aqui o QR Code da pesquisa também. Vocês podem baixar o relatório completo no site do GFI. Obrigado, Camila. Obrigado pela excelente apresentação. E, na sequência, eu chamo agora, na sequência, o Raul Amaral, da Rony Comunicações e Marketing, que trabalha já há vários tempos com a gente no Itaú, que vai falar sobre bebidas plant-based industrializadas. Tá? Esse é um trabalho, o Raul vai explicar com mais detalhes para vocês. O passador da... Obrigado. Bom, boa tarde a todos. A apresentação que eu vou fazer agora é só o lançamento dessa publicação. Essa publicação, por isso eu vou passar mais rapidamente e mostrar para vocês o conteúdo. E depois vocês vão ter acesso a essa publicação. Já está disponível no site do Itaú. E essa publicação ela vai estar disponível gratuitamente para download ou para leitura no site também, como vocês preferirem. Essa publicação do Itaú, ela completa uma série de 12 livros, aonde nós fazemos uma radiografia dos alimentos industrializados e principalmente aqueles que têm sido classificados como ultraprocessados, como nocivos, não nutritivos, etc. E com essas publicações a gente acaba de quebrar o mito. Foi acabar de apresentar pelo GFI a questão da pesquisa, a preocupação com essa rotulagem de ultraprocessado desses produtos. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos, algumas informações, dados que foram levantados, que mostram que isso realmente se trata de um mito. Queria cumprimentar a Francal pela excelente feira, a oportunidade nossa para nós estarmos apresentando esse trabalho, e também cumprimentar e agradecer muito o apoio e todo o suporte que o GFI fez para essa publicação se tornar possível. A gente tem também a equipe técnica, quero agradecer, a equipe técnica tanto do Itaú, como também da plataforma tecnológica, inovação tecnológica do Itaú, como também do GFI, que contribuíram bastante para essa parte técnica. Um estudo que tem um cunho não ideológico, um cunho totalmente técnico-científico, e eu vou mostrar para vocês o conteúdo e a metodologia rapidamente aqui. Nós temos aqui a apresentação do estudo, nós estudamos a questão de origens, depois um estudo rápido sobre hábitos e tendências de consumo dessa categoria de produtos, e fazemos uma análise dos produtos comercializados no Brasil, aqueles que têm informações no site sobre rotulagem e o conteúdo de nutrientes e também os ingredientes todos que são utilizados nesses produtos que foram analisados. Então, vocês vão ter aí uma radiografia de grande parte das marcas que são comercializadas no Brasil. Falamos em sustentabilidade, falamos em saudabilidade, da rotulagem, todos os nutrientes tabulados um a um, e os ingredientes também analisados, as matérias-primas alimentícias, as mais de uso industrial, os aditivos, quais aditivos são utilizados, os conservantes, e também, no final, tem a parte de mitos e fatos, que é a parte relacionada à questão que eu falei anteriormente, principalmente a questão dos ultraprocessados. Essa parte de origem, rapidamente, é uma coisa interessante que a gente faz, a análise da origem, que mostra que os produtos não são invenções da tecnologia moderna. Vocês têm aqui origens de bebidas feitas à base de vegetais muito, muito antigas. E, principalmente, é interessante que elas sempre foram voltadas para a nutrição e, em determinado momento, como alternativas ao leite de vaca e também para alternativas para as pessoas intolerantes à lactose. Isso aí você vê em 1940, 1914 aqui, produtos sendo comercializados, já lançados, ou seja, mais de 100 anos aí que esses produtos estão.
Claro que, nos últimos anos, ganhou uma evidência muito grande, e isso se explica, em grande parte, pelas tendências que são analisadas a seguir. É difícil aqui de... Você consegue... A análise das tendências, nós usamos um trabalho também do Itaú, que foi feito em conjunto com a ABIR, Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas. E esse documento, em 2016, ele capturou todos os tipos de bebidas não alcoólicas de diversas categorias, inclusive água, chás, cafés, sucos, refrigerantes, etc. E nesse estudo já tinha também um mapeamento dessas bebidas alternativas que nós vamos colocar agora. E tem várias tendências que nós analisamos com base as bebidas vegetais, plant-based, com base nessas tendências. A macro tendência de personalização, a gente mostra, se vocês olharem aqui, uma questão bastante interessante, a diversidade de produtos que hoje existem, de vários tipos de posicionamento. Tanto produtos mais voltados para substituir aqueles produtos de cafeteria, produtos que são achocolatados, etc., que são muito mais a pegada de sensorialidade do que a questão nutricional. Claro que as tendências se misturam, mas tem produtos que têm uma pegada, um posicionamento mais intenso em relação à personalização do produto. A questão da nutrição, nem é preciso falar, já foi comentado anteriormente, e esse é um grande mito que existe, né, às vezes, de dizer que esses produtos não são nutritivos. Nós vamos mostrar, pelo estudo que nós fizemos, o quanto que depende, a variação é muito grande, mas todos têm uma carga nutricional muito relevante, dependendo da base, uns têm mais, outros têm menos, porque as bases vegetais, pela sua composição natural, elas variam, né, em relação aos nutrientes. A questão da sustentabilidade é outra tendência que reforça esse boom das bebidas plant-based nos últimos anos, principalmente pela questão de pegada de carbono, a questão de bem-estar animal, estão muito relacionadas às questões da pegada ambiental e da pegada também de outros quesitos da parte de sustentabilidade. E essa parte de evitação pegou, né? Essa questão do natural, sem aditivos, sem conservantes, sem pozinho, sem pós artificiais, que é lá da Mãe Terra. Então, você fala assim, é uma ojeriza de química, que é uma coisa que não tem base científica, mas pegou, e muitos consumidores acham que é mais saudável evitar esse tipo de coisa. Inclusive, evitar lactose, evitar glúten, evitar um monte de coisa que, se vocês rodarem na feira aí, é o que grande parte das alegações estão nessa linha, e isso, sem querer entrar no mérito, faz vender, e muitos produtos vêm nessa pegada de naturalidade, né, e sem aditivos também. Além da questão do estudo propriamente dito, além das tendências, nós vimos vários produtos que carregam várias dessas tendências nos seus rótulos, né, nas suas mensagens, inclusive nos sites. Nós estudamos 178 tipos de bebidas, de 40 marcas diferentes, em bases diferentes, aqui cereais, leguminosas, oleaginosas, frutos e bases mistas, que estão aqui embaixo, acho que não está dando para vocês lerem. Então, é uma variedade assombrosa, e cada vez aparece uma base nova, um produto novo que se experimenta, né, para lançar um novo tipo de produto. E a gente foi investigar o que tem nesses produtos e analisamos a parte de sustentabilidade. Vimos aqui, com base nesse estudo aqui da indústria de alimentos, também alguns elementos da parte de sustentabilidade. Vou passar mais rapidamente aqui por causa do tempo. Nossa, está difícil aqui. Pronto. Aqui nós fizemos acho que é melhor... pronto. Aqui a gente fez um levantamento, não dos rótulos, da questão, além da base nutricional, principalmente fibras e proteínas, e você tem vitaminas e minerais, que a gente consegue capturar pela declaração da rotulagem, mas pelas bases, por estudos científicos, mostram que, dependendo da base, você tem uma série de produtos aqui funcionais, de substâncias funcionais que esses vegetais carregam. Isso não está na rotulagem, não é a alegação aprovada pelas agências regulatórias, mas a gente sabe que também tem um benefício embutido, dependendo da base vegetal. Isso vocês vão ter aqui, todas as referências estão na parte de baixo, estão na parte de baixo.
Analisando proteínas, a gente tem uma coisa muito interessante, né? Tem produtos que são fonte de proteínas, e a gente destacou aqui produtos que com mais de 5 gramas de proteínas por base de 200 ml. Então, são produtos classificados, né, pela base de diária, o valor de referência diário de ingestão, são produtos considerados como fonte. E aí vocês mostram aqui a curva de distribuição, de frequência, que é uma variação muito grande. Você não pode rotular, dizer que o produto são todos proteicos ou que não tem nutriente nenhum. A mesma coisa com fibras. A gente tem fibras, natural, né, pelo produto vegetal, produtos que são alta fonte, alto conteúdo de fibras, além de ser fonte. Então, dependendo do produto, dependendo da dieta que a pessoa queira, ela pode escolher determinada alternativa e se concentrar nesse produto aí para a sua dieta. A questão de vitaminas. São várias vitaminas que nós conseguimos capturar. Não é uma declaração obrigatória, então não são todos os produtos de 178 que declaravam, mas aqueles que declaravam a gente pegou umas coisas bastante interessantes, né? Por exemplo, aqui na parte de vitamina A, vocês vejam a curva aqui, que a seta aqui da fonte, que nós temos aqui embaixo, ela captura vários produtos, inclusive alto conteúdo, alguns, mas todos estão próximos, né, na vitamina A, do fonte, de conteúdo fonte. Então, a gente pode afirmar que são muito relevantes essas bebidas em relação à vitamina A. Eu só puxei aqui essa vitamina, mas tem outras no estudo. E de minerais, a gente puxou aqui também o cálcio. E o cálcio é uma coisa muito interessante. Ó, vejam que a grande parte dos produtos que tiveram a declaração, 95 produtos com essa declaração na rotulagem, tivemos aí produtos como fonte de cálcio. E alguns com alto conteúdo, algumas bebidas com alto conteúdo de cálcio. No valor energético, uma coisa que às vezes é questionada nessas bebidas, porque não compra bebida de caixinha, porque as bebidas são calóricas, etc, etc. Isso varia muito, depende. Tem bebidas que têm baixo teor calórico, aqui tem outras que têm mais, depende da formulação. E a gente tem bebidas que são sem adição, né, de açúcar, como esse mostra essa parte também de 106 produtos que declararam esse ingrediente na formulação. Gordura saturada é outro ponto que também sempre coloca, produto industrializado cheio de gordura saturada. Aqui é um contrário, né? A gente tem um teor baixo, mas tem produtos, tem matérias-primas, como coco, que não tem como deixar de ter a gordura natural, né? Não é que foi adicionada. Então, isso é claro, não dá para querer um produto totalmente estéril, né? Depende, às vezes ele carrega um nutriente de um lado e traz uma gordura saturada. Mas a gordura saturada vegetal, ela nem sempre é nociva, já muitos estudos mostram que às vezes tem muitos benefícios também para a saúde. A trans é uma coisa interessante, porque vai ser banido, né? A trans aqui já está em processo de banimento, e aqui acho que um produto, né, apresentou trans por causa da sua matéria-prima, mas também de origem natural e não porque adicionou a gordura hidrogenada, etc., e sim pela fonte natural. Sódio também é outro que varia muito, a gente vê a curva de frequência aqui, variam demais os produtos, mas tem vários produtos com baixo teor de sódio. Então, assim, a conclusão que a gente tira da parte nutricional é assim, não dá para generalizar, nem dizer uma coisa nem outra. Tem produtos que têm uma carga nutricional muito grande e outros não. Tem produtos que têm mais açúcar, outros não, sódio, outros não, e assim por diante, né? Aí a gente entra na parte das matérias-primas. É colocado muito na mídia, de uma forma imprópria, que os produtos industrializados são feitos somente de substâncias industrializadas, etc., que imitam os ingredientes matérias-primas de verdade. Se a gente olhar a base fundamental do preparo das bebidas industrializadas, nós vamos encontrar arroz, água, derivado de cacau, coco, aveia, alfarroba, inhame, tapioca, assim por diante. Tem açúcar como tem em casa também. Então, assim, você tem algumas coisas, alguns produtos que usam fibras, que não tem problema nenhum na fibra, mas não é uma coisa que você adiciona cotidianamente na sua casa. E tem outros extratos de proteicos, etc., mas isso aí são matérias-primas próprias de uso industrial e principalmente para aquelas que querem adicionar um teor proteico a mais do que já tem na base vegetal originariamente. Então, nós fizemos uma análise, né, também dos aditivos,
E a outra crítica que existe, são carregados de aditivos. Depende do fabricante. Tem uns que não tem e tem outros que tem. Então, a gente mostra, por exemplo, assim, corantes, mais de 90% não usam corantes. E assim por diante. Tem outros que usam, antioxidante também não. Então, essa coisa que são carregados de aditivos, isso é mentira, isso é uma falácia, porque depende do produto. E os aditivos, lembrando, e a gente coloca nas publicações, eles são aprovados pela Anvisa para uso seguro pela população dentro do limite estabelecido. Então, é um limite considerado seguro por estudos científicos, não é porque alguém fez lobby lá e aprovou o aditivo para ser colocado. Precisa ter aditivo? Não sei, depende da formulação, depende do produto que está sendo comercializado ou não. Aí, os conservantes. Esses produtos são cheios de conservantes. Na prática, 95%, quase 100%, não usam conservantes. E pelo tipo de embalagem mesmo que é utilizada, né, asséptica, você não tem a necessidade de conservante. E os que usam estão aqui. O que nós fizemos? Né? Nós tabulamos quantos usam, né, e que tipo de produto usa, por que ele é usado e observações, que geralmente na observação, ou é um produto tido como uso corriqueiro, ou tem a observação da legislação também para ser usado de forma segura. E para finalizar o estudo, a gente volta na questão dos ultraprocessados. E, assim, a nossa objeção ao estudo são as generalizações. Então, você fala, os industrializados são pobres em nutrientes. Então, se você falar que a bebida plant-based ela é ultraprocessada, por quê? Você tem que ir... É ultraprocessado porque nasceu ultraprocessado? Porque alguém falou que é processado? É o rótulo ultraprocessado? Não. Se você vai na classificação do processado, ele fala, são produtos que são pobres em nutrientes, têm elevadas quantidades de gordura, açúcares e calorias por grama. À medida que eu for falando aqui, o que eu apresentei rapidamente anteriormente, vocês já estão vendo que isso daqui não bate com o ultraprocessado. Elevadas quantidades de sódio, pouca presença de alimentos in natura, etc. Então, você fala assim, espera aí, mas a gente acabou de ver que esses produtos dependem. Tem um que tem mais sódio, outro que não tem. O outro é rico em nutriente, não tem açúcar, não tem muito sódio. Então, por que ele é chamado de ultraprocessado? Então, na verdade, a radiografia do que são os produtos, o que está na rotulagem, não foi o que eu, Raul, falei, o que o tal falou, o que o Jeffai falou, e sim o que os produtos são formulados, essa é a realidade do mercado. Então, eu acho que as pessoas precisam, esses estudos servem para mostrar realmente o que é a realidade desses produtos, e aí as pessoas que concluam se querem continuar chamando ele processado ou não, bom proveito, né? Cada um é livre para pensar o que gosta e o que percebe. Né? E com isso, rapidamente, eu agradeço novamente aí ao DFI, também a Francal, a oportunidade. Lembrando, esse estudo já está no site do ITAL, se vocês entrarem lá no ITAL, né, .sp.gov.br, mas se vocês colocarem no Google ITAL Alimentos, já aparece lá o site do ITAL, já vai estar no banner lá o link para o acesso a esse documento. E vocês vão ter muito mais informações daquelas que eu falei aqui, desculpe de ter passado tão rapidamente, mas o objetivo aqui era só dar um overview para vocês do que é essa publicação. Muito obrigado. Obrigado, Raul. E só lembrando que, repetindo um pouco o que o Raul falou, com esse produto e o que vai ser lançado esse mês aí de amendoim, são 12 produtos de alimentos industrializados que vocês encontram no site do ITAL. E agora a nossa última apresentação do GFI. Tá? Eu gostaria de chamar aqui a Cristiane Ambiel, já está aqui com a gente, para falar sobre a análise comparativa entre produtos cárneos de origem animal e seus análogos vegetais. E um dos produtos, só complementando, antes da Cristiana falar, um dos produtos que vocês encontram no site do ITAL é o do hambúrguer industrializado. E foi o único produto que nós fizemos comparando origem animal e origem vegetal. Então, no hambúrguer, complementando o trabalho que você vai apresentar agora, no hambúrguer do trabalho do ITAL, vocês encontram o hambúrguer
origem animal, origem vegetal, o que é o que você vai explicar para nós agora num trabalho mais diversificado feito pelo GFI. Com você, Cristiana. Obrigada. Deixa eu só, enquanto troco a pilha ali do passador de slides. Bom, então, acho que você podia pôr a apresentação. Obrigada. Deixa eu ficar para cá. Se eu não fico na frente de vocês. Acho que... tá, ok. Esse estudo ele foi feito em 2021. Para entender, né, foi feita, então, uma análise de rotulagem de produtos plant-based, cárneos plant-based e os seus análogos de origem animal, com o objetivo... Deixa eu ver se passa aqui. Opa, passa. Ops. Volta, por favor. Aqui. Com o objetivo de entender qual o posicionamento dos produtos plant-based perante os produtos de origem, os seus análogos, né, de origem animal. Não tem o intuito, né, de dizer qual é melhor que o outro, e sim entender esse posicionamento, né, dos produtos cárneos plant-based perante os seus análogos. E aí, nós utilizamos para isso, né, como referência a nova rotulagem nutricional. Então, eu vou apresentar um pouquinho mais à frente. Foram analisados 59 produtos, né, entre cárneos e de origem vegetal. Foi feito em março de 2021. Ainda, né, como foi colocado no início, né, o primeiro produto cárneo plant-based foi lançado em maio de 2019. Então, um mercado que tinha apenas 2 anos. Hoje, nós já estamos fazendo um segundo estudo nutricional, envolvendo 160 produtos cárneos plant-based, coletados em todas as regiões do Brasil. Então, ampliou muito esse número de produtos, né? Vai trazer uma abordagem aí muito mais ampla da avaliação nutricional desses produtos. Mas, em março de 2021, nós tínhamos uma realidade. Então, é esse estudo que eu vou apresentar para vocês, e foi avaliado, então, empanados de frango, hambúrguer, linguiça, almôndega e quibe. Então, a gente usou aí os critérios, né, da nova rotulagem nutricional, principalmente com relação ao alerta, né, alerta frontal, alto em gordura saturada e sódio, né, que eram, então, os elementos, os componentes que aparecem nos produtos cárneos. Então, só relembrando que recebe o alerta, né, de alto em gordura saturada os produtos que possuem mais de 6 gramas de gordura saturada por 100 gramas de produto, de alimento, e alto em sódio, aqueles que têm mais que 600 miligramas de sódio em 100 gramas de produto. A gente também avaliou com relação à alegação de fibra. Então, ter no mínimo, né, para ser fonte de fibra, no mínimo 2,5 gramas de fibra por porção. Também analisamos os ingredientes e os aditivos que constavam nos rótulos, tanto dos produtos de origem animal quanto dos produtos de origem vegetal. E aí os resultados, né? Então, quando a gente olha para a proteína, aqui na primeira tabela, os produtos cárneos de origem animal, a gente vê que o maior percentual, né, de produtos se encontra na faixa de 11% a 15% de proteína, e que em torno de 80% dos produtos está na faixa de 11% a 20%. Quando a gente olha para os produtos plant-based, cárneos plant-based, essa faixa aumenta, né? Ela se alarga, mostrando que há uma variedade maior de proteína nos produtos cárneos plant-based, né? Então, esse mesmo percentual, em torno de 85% a 90%, se dá de uma faixa de 6% a 20% de proteína. Então, há uma variação maior do teor de proteína nos produtos plant-based do que nos produtos de origem animal, carnes de origem animal. Com relação à gordura saturada e sódio,
aqui está um pouquinho cobrindo, né, um pouquinho à frente, mas então eu vou dizer, né, essa tabela aqui traz o percentual de produtos que se enquadram, ou seja, estão abaixo, tem menos gordura saturada, menos de 6 gramas de gordura saturada por 100 gramas de produto, ou seja, não teriam a rotulagem de alerta em alto em gordura saturada. Então, os produtos cárneos, 50% dos produtos não teriam alerta para gordura saturada, e isso para os de origem animal, e 42% não teria o alerta para sódio. Para os produtos plant-based, com relação à gordura saturada, seria 67% dos produtos não teriam alerta para gordura saturada, e também 67% dos produtos não teriam alerta alto em sódio. Com relação a fibras, né, a gente sabe que os produtos cárneos de origem animal não são fontes de fibras, naturalmente não são fontes de fibras. Então, o percentual mesmo de produtos que poderiam ter alegação de fontes de fibra é bastante baixo. Os produtos cárneos plant-based, ao contrário, é bastante alto, né? Então, 76% dos produtos cárneos avaliados podem ter a alegação de alto em fibra. Né? De fonte de fibra, não alto. Com relação aos aditivos alimentares, né, avaliados, então, na rotulagem, observou-se que, para os produtos cárneos de origem animal, os aditivos mais utilizados, né, mais recorrentes, né, nos rótulos, aromatizantes, antioxidantes e realçadores de sabor. Dos produtos plant-based são os aromatizantes, corantes e espessantes. É interessante que aromatizantes, né, e realçadores de sabor em produtos cárneos que já têm o sabor de carne, então, uma quantidade alta, né, foram os mais recorrentes, né, em produtos cárneos. Nos plant-based, o aromatizante, né, para muitas vezes mimetizar, né, tentar trazer o mesmo sabor dos produtos cárneos de origem animal. Corante, porque os produtos plant-based se distanciam muito da cor dos produtos de origem animal. E os espessantes, onde vão estar atuando nas características de textura, né, desses produtos. A gente também percebeu que só apareceu os aditivos que apareceram só nos produtos de origem animal. São os conservantes, ou seja, o nitrito e o nitrato, né, comumente usados nos produtos cárneos. Os realçadores de sabor só apareceram nos produtos cárneos, de origem animal, o regulador de acidez e o umectante. E só apareceu nos produtos plant-based, emulsificantes e gelificantes. Bom, só para concluir, então, aqui a gente viu, né, que 76% dos produtos cárneos plant-based podem ter a alegação de alto em fibras, né, alto teor de fibras. Ambos os produtos, né, são fontes de proteína, né, todos os produtos avaliados têm um percentual, né, de proteína, são considerados fontes de proteína. É claro que aqui não foi analisado, né, é uma informação de rotulagem, não foi analisado as características dessas proteínas, né, em termos do perfil de aminoácidos. Com relação à gordura saturada, então, 50%, né, dos produtos cárneos de origem animal teriam rotulagem frontal para alto em gordura saturada, conta 33% dos produtos de origem vegetal. Com relação ao alto teor de sódio, 58% dos produtos cárneos de origem animal teriam a rotulagem frontal, né, de alerta alto em sódio, contra 33% dos produtos de origem vegetal. E aí, no último, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver,
foi o número médio de adição de aditivos, ou seja, né, a gente olhou no rótulo o número de aditivos que apareciam nas informações de rotulagem. Os produtos carnes teve uma média de 5 aditivos por produto, e os produtos plant-based de 3,3, né, 3 aditivos por produto. Então, as considerações finais que a gente pode observar em função desse estudo é que os produtos plant-based, eles apresentam alguns aspectos nutricionais positivos em relação a teores de fibra, né, que é muito interessante, né, sabendo que o brasileiro consome, né, pouca fibra. Também gordura saturada, né, então, se a gente compara com o produto de origem animal e vegetal, os produtos de origem animal, eles tem mais produtos com acima de 6 gramas de gordura saturada por 100 gramas de produto, e sódio, também os produtos de origem animal, teriam aí um maior alerta, né, de rotulagem para alto em sódio. Há oportunidades de melhoria com relação ao teor de proteína, né? Se a gente quiser se igualar aos produtos de origem animal, deve haver um aumento no percentual de proteína dessas formulações, e é sabido que isso é possível, né? Os produtos de origem vegetal permite esse trabalho com as formulações. Então, a partir do momento que você vai melhorando os ingredientes e disponibilizando ingredientes de melhor qualidade, a gente vai conseguindo também melhorar os valores nutricionais dos produtos plant-based. E, por fim, né, como eu falei, né, é interessante ter o melhoramento contínuo desses produtos, né, que permitem ter essas melhorias, e também buscar por aditivos naturais, porque, como foi apresentado na pesquisa do consumidor, pela Camila, o público, né, busca os produtos plant-based, né, como sendo produtos saudáveis, né, buscam pela saudabilidade, por questões de saúde. Então, é muito importante olhar para as características nutricionais desse produto e desenvolver produtos mais adequados nutricionalmente possível para atender todo o público e os anseios desses consumidores. Porém, né, é claro que quando a gente analisa aditivos, como foi bem colocado pelo Raul, a gente tem que analisar que os aditivos são importantes, principalmente para trazer segurança para os produtos. Então, não dá para dizer que a gente vai desenvolver produtos totalmente sem aditivos, né? E o que precisa é utilizar os aditivos certos nas quantidades certas. E aí, só convidar vocês para conhecer no nosso site, né, nossas publicações. Então, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho nesse estudo, nós temos uma publicação referente a esse estudo. Nós temos várias outras publicações aqui na área de carne cultivada, publicações que falam sobre a ciência, né, e as tecnologias dos produtos, das proteínas alternativas. Essa série aqui foi desenvolvida junto com o ITAL, então tem um conteúdo tecnológico bastante forte. Nós temos também a pesquisa do consumidor, que foi apresentada pela Camila, e, recentemente, também a gente lançou um plano de ensino para apoiar professores no desenvolvimento de disciplinas com conteúdo de proteínas alternativas. Também nós temos no nosso site o nosso curso online da ciência das proteínas alternativas. São 9 aulas em português, aulas de em torno de 15 a 20 minutos, e é um curso gratuito. E é isso. Muito obrigada pela atenção.
Obrigado, Cristiano. Bom, agora vem uma sessão bastante importante. Eu gostaria de convidar a Camila e o Raul para comporem aqui com a gente, tá? E gostaríamos de receber as perguntas de vocês, tá? Dúvidas, questionamentos, como vocês acharem importante. Eu acho que as 3 apresentações mostraram diferentes aspectos da área de bebidas e de produtos plant-based, sempre comparando na realidade com os análogos tradicionais. Então, eu gostaria que, se possível, vocês começassem as perguntas. Mas, iniciando, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Enquanto não vêm as perguntas, então vamos criar as perguntas, né? E ontem e hoje está tendo no Itaú, razão que a nossa diretora Heloísa Garcia não está aqui presente hoje, é que nós estamos tendo um evento internacional com 180 pessoas lá no Itaú, com várias palestrantes internacionais falando sobre a inovação na área de alimentos e bebidas, na ciência e tecnologia de alimentos. E ontem foi bastante discutido as inovações, principalmente as inovações disruptivas, elas precisam de um apoio muito grande na parte de comunicação e informação. Eu acho que permeia muito no que vocês 3 já falaram agora aqui. Então, eu gostaria que vocês pudessem complementar como nós podemos pegar a área de informação e temos uma melhor comunicação. Os 3 colocaram, quer dizer, o Raul colocou na parte de ultraprocessado, a Camila colocou na parte também do ultraprocessado, colocando assim, o consumidor não associa o plant-based como ultraprocessado, mas a mídia ativista pode chegar a fazê-lo obrigatoriamente a se confundir com isso, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma colocação, nós estamos perto das 6h55, que é a nossa promessa de terminar aqui. Eu gostaria que vocês comentassem sobre comunicação e informação para esse público aqui presente, o consumidor, na realidade. Bom, falando por parte do consumidor, a transferência, né, do que ocorre na academia, do que ocorre na indústria, para o consumidor, ela nunca é direta, né? A gente vinha até conversando isso na feira. Os estudos, enfim, a academia, a gente vai usar termos técnicos, né, como é próprio da academia, como é próprio dos estudos. No momento de transferir isso para o consumidor, é uma outra conversa, é uma outra linguagem. E por isso que a gente entende que quem faz essa interface no fim do dia são as marcas, né? Então, elas usam esse conhecimento técnico no desenvolvimento de produtos, mas com quem elas têm que conversar no final são os consumidores. Então, a gente entende que nesse processo, as marcas têm um papel fundamental de educar, de traduzir. Isso envolve muita pesquisa, de entender o que se passa da cabeça do consumidor, que termos que são mais palatáveis para o consumidor. Então, é uma transferência, um papel de tradução que tem que ser feito e estar atento ao consumidor, vai entender do que vem disso de novas tecnologias. A boa notícia, né, que, como a gente mostrou na pesquisa, o consumidor é aberto a isso, né? Mas tem que sim ter esse cuidado de não fazer essa transferência direta, de querer empurrar a tecnologia goela abaixo do consumidor com os termos, palavras e nomes utilizados, né, dentro da indústria, dentro dos laboratórios. Eu acho que eu tenho um pouco a acrescentar ao que a Camila falou, né? Mas realmente o consumidor tem que entender, né, o que ele está comprando. E é um processo difícil, né? Porque existe realmente uma mídia que traz informações nem sempre científicas, né? E que pode confundir cada vez mais a cabeça do consumidor.
Então, eu imagino que um consumidor leigo deve ser muito complicado, né, decidir a sua compra. As informações de rotulagem é a principal informação que ele tem ali na hora que vai ajudar a tomar a decisão. Hoje, né, com a nova legislação de rotulagem, isso ajuda, né? Isso para aqueles consumidores que estão preocupados, né? Mas a gente sabe também que, dependendo do produto, ele não está também muito preocupado se tem alto em gordura, ou se está alto em sódio ou em açúcar, né? Os produtos mais indulgentes, isso não é uma informação que vai ser muito relevante. Ele vai saber que tem um problema, mas não vai deixar de comprar se é o produto que ele quer. Mas, enfim, como os produtos, né, plant-based têm já esse reconhecimento pelo consumidor, eu acho que as marcas, né, as empresas, os desenvolvedores de produtos precisam prezar por isso, né, por essa necessidade do consumidor e por esse entendimento do consumidor, e realmente fornecer produtos cada vez mais saudáveis, né, para vir ao encontro desse desejo do consumidor, né, que já olha para os produtos plant-based buscando, né, encontrar os requisitos de saudabilidade nos produtos plant-based. Então, tem que realmente tomar cuidado, independente, né, se é ultraprocessado ou não. Eu acho que, a partir do momento que o consumidor conseguir realmente enxergar que aquele alimento traz nutrição, traz uma qualidade nutricional boa, ele realmente, como mostrou também a pesquisa, né, não vai ser esse o ponto que vai deixar de comprar o produto, né? Então, só para concluir, o quanto mais conseguir mostrar qualidade nutricional, é melhor, independente se o produto é ultraprocessado ou não. Raul. O Madi falou, em 2010, nós começamos a lançar estudos de tendências, né? Lá para 2014, saiu o guia alimentar e começa a ladainha de que só tem que comer alimentos in natura. E a gente começou a ter a obrigação, como da área tecnológica, né, de ciência e tecnologia de alimentos, mostrar os fatos. Então, a informação, gerar informação, é super importante. As pesquisas do GFI agora, a gente precisa realmente de um esforço de levar isso para a população, né, para que ela realmente faça escolhas corretas, né, com base em dados e não em utopias e ideologias, etc., mas também que não compre gato por lebre, porque tem muita coisa que não pague mais por esse tipo de produto porque ele tem uma coisa que não é comprovada cientificamente. Ele está sendo enganado. O Código do Consumidor mostra que isso aí é considerado até crime, né? Mas o consumidor está confuso. Eu acho que há um grande passo aí das empresas terem transparência. O segredo hoje é realmente desnudar os produtos. A gente vê que grande parte das empresas já tem no site como é fabricado, a origem dos ingredientes. Não são todas, mas isso o consumidor quer saber. Aqui mesmo na feira, que a tendência é essa, olha, não é pela alegação de dizer que é natural, que é isso, que é lindo, maravilhoso. Mas eu quer saber a origem, quer saber como é que foi feito o ingrediente, de onde vem, se foi cultivado o produto de forma sustentável, se a produção, o produtor é uma produção ética. Então, esse é o futuro. Quer dizer, mas como trazer isso num mundo onde tem o antagonismo, que vem de muitos anos, onde o ativismo cresce e o ativismo vem com um discurso de que tem que mudar tudo, que só deve consumir alimentos in natura, né? Então, você olha essa realidade aqui, que tem uma questão socioeconômica fundamental, né, de vários pequenos empreendedores aqui, é um universo incontestável esse que vocês estão vivendo aqui. Não tem pecado em comercializar esse tipo de produto. E quando você cresce, como é que você vai levar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Ásia, para qualquer lugar, se não tiver embalado, acondicionado, se não tiver conservação, se não tiver segurança o alimento? Tem que ter tecnologia naquilo, embalagem. Então, ele acaba sendo produzido em escala industrial, vira um industrializado e vai ter que ter um aditivo, às vezes, e assim por diante. Então, qual que é o pecado nisso? Não existe pecado, porque, na verdade,
Não se pode criar uma imagem de que existe um mundo natural que é perfeito, em que todos serão saudáveis e viverão para sempre, e o outro que todo mundo vai morrer de câncer, que é o discurso que vem aparecendo por aí. Então, assim, é uma batalha muito grande, de cada dia, de um por um, né, de procurar trazer essa informação, uma luta que vai ser incessante aí nas próximas décadas que a gente imagina. E cada um, assim, trazendo informação, passar para o seu parente, né, a realidade, né, olhar realmente, quebrar alguns mitos aí são fundamentais para a gente chegar num consenso nisso que só o consumidor só perde no antagonismo, né? A gente tem essa visão muito clara. Obrigado. E com isso, eu gostaria de agradecer a presença, a apresentação de vocês três, a plateia que ainda está com a gente aqui, e passo para a Lu para o encerramento final. Muito obrigada, Luiz Madi. Muito obrigada a todos que participaram, que nos abrilhantaram com os seus conteúdos.